Graça e paz, eu sou Márcio V. Vigílio, este é o nosso podcast Jovens de Joelhos. Eu te convido a ler a palavra de Deus comigo, Gálatas 4, 30 a 31. Quero refletir com você hoje sobre o tipo de homem que Deus está buscando nestes dias. Venha comigo. Gálatas 4, 30 a 31 diz assim: Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Em tempos de pandemia, Deus tem se permitido correr muitos riscos com os cristãos modernos, pois Ele tem levado essa passagem bíblica de Gálatas ao extremo dos extremos. A questão, filhos da escrava ou filhos da livre, está pairando como nunca sobre nossas cabeças. Nos tempos de Paulo, muitos que conheceram a graça através do apóstolo estavam retrocedendo, caindo nos rudimentos da lei. Estavam retrocedendo e voltando à prática da circuncisão, como selos de que eram separados por Deus. Estavam voltando aos rituais cerimoniais da lei, voltando aos ritos como garantia que assim seriam aceitos por Deus. Não entenderam, naquele momento, que a estação havia mudado, que a revelação havia progredido. Logo, era preciso sair de um estágio de revelação e prosseguir para um muito superior, onde a herança pudesse, de fato, ser desfrutada sem um tutor. Por que Deus não poderia manter tudo como estava? Porque Deus não poderia continuar com a circuncisão e com os rituais cerimoniais? Porque Deus não poderia continuar com os rituais cerimoniais da lei judaica? Deus não rejeita nosso tempo de criança na fé, não nos nega o deleite prazeroso de leite espiritual dos primeiros fundamentos da caminhada cristã. Mas entenda algo, o leite não traduz a satisfação de Deus, apenas um momento que pode até ser útil, mas é preciso ser deixado de lado. Observe, a pandemia está revelando uma crise de identidade nos cristãos, um medo terrível de usufruir da liberdade a que Deus está propondo. A vida cristã profunda, a vida no Espírito, sempre foi muito mais que lugares rituais, cerimoniais, protocolos, mecanismos, um prédio local ou um modelo ideal de culto. Isso ficou exposto no lockdown, quando, num instante, todos fomos isolados de tudo e de todos em nossas próprias casas. Acabamos expostos ao nosso próprio coração, ao desafio de nos aproximar e andar com Deus sem nenhum incentivo ou reconhecimento exterior. Não havia nada, humanamente falando, que nos impulsionasse a seguir com nossa vida de oração e busca a Deus, senão o nosso próprio coração. Num instante, estávamos sem culto, bandas de louvor, pastores, irmãos de fé, sem os ministérios. Sei que alguns podem dizer que havia internet e que os cultos online não deixaram a engrenagem parar. Mas será isso mesmo? Será então que Deus precisa propor um lockdown ainda maior, mais completo, onde nada mais funcione, onde não existe internet ou telefones, onde só fiquemos nós e ele, apenas nós e a velha Bíblia de folhas finas? Um lockdown onde o único incentivo será apenas o Deus vivo, apenas o Mestre amado, apenas o Consolador Espírito Santo. Rituais, protocolos, métodos, costumes, cultura evangélica podem até ser úteis numa curta esfera do tempo, mas Jesus está voltando. Precisamos de algo a mais. Precisamos de algo mais. Analisar o porquê de Deus estar nos provando, nos oferecendo como nunca a liberdade. Muitos usaram do lockdown para fugir da presença de Deus, para abandonar suas igrejas, para fugir realmente de Deus, como se isso fosse possível. Muitos usaram a liberdade e revelaram que eram apenas escravos rituais. Mas e nós? Quem nós somos? Por que lemos a Bíblia? Por que vamos ao prédio onde a igreja se reúne? Por que oramos?
Por que jejuamos? Por que entoamos louvores? Por que insistimos em dizer que somos seguidores de Cristo? A graça propõe a liberdade, e nisso acabou expondo que muitos apenas queriam ser filhos da escrava. Mas é preciso entender que Deus nos fez para sermos filhos da mulher livre, da Jerusalém celestial. Nem que para isso Ele tenha que providenciar outro lockdown, para nos arrancar de nossas cerquinhas frágeis de madeira que se deterioram com o tempo, nossos protocolos, rudimentos, cerimoniais e costumes. O Deus vivo é livre. Ele oferece aos seus a liberdade. Ele até nos quer bem perto dele, ouvindo seus ensinamentos ali, aos seus pés, ao modelo de Maria, mas somente por fortes laços do mais puro amor de nossa parte, pois é assim da parte dele. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você possa refletir no tipo de homem, no que Deus quer de você nestes dias. Até o nosso próximo podcast.